Bom dia, mais um dia louvando o nome do Senhor. O que o Senhor é para você? O que Deus é para você? Você consegue definir Deus? Da onde você tira suas crenças em Deus? O que Deus é para você? Que você possa meditar acerca do que Deus é, onde você encontra a verdade de Deus. Se é que você acredita numa verdade, de que forma você tem compreendido o que é Deus? Bom dia a todos. Vamos meditar mais um dia nessa palavra. Que vocês possam ter um dia abençoado. Bom dia a todos que estão aí mandando bom dia. Bom dia, Edu. Bom dia. Que o nome do Senhor seja louvado em mais uma manhã. Que nós possamos estar atentos sempre a escutarmos a voz de Deus que emana da sua soberana palavra. Nós cremos que a voz de Deus é precisa, perfeita, inerrante. Ela continua a ecoar e ecoará durante toda a eternidade. As suas palavras estão perfeitas e acabadas e nós podemos confiar nela. Quando nós falamos de Deus, nós falamos dessa palavra, do qual Ele escolheu se revelar. Deus se revelou de diversas maneiras, de várias formas, escolhendo se revelar por último, na forma de seu Filho, Cristo Jesus, ao qual fez com que todos os seus passos primordiais fossem descritos por homens e ficasse registrado eternamente. Nós cremos que a revelação de Deus é por intermédio da sua palavra. Nós não confiamos no que um homem fala, no que um homem arroga-se dizer sendo Deus. Nós confiamos naquilo que Deus é. E Deus é a sua palavra. Deus é aquilo que Ele se revelou. E nós confiamos que Ele continua a manifestar o seu poder por intermédio dessa palavra. Essa palavra que nos abre a mente, que nos transforma, que nos restaura, que nos faz perseverar em meio a todas as dificuldades, tendo esperança de que a última resposta sempre vem dele. Que você possa confiar, sem restrições, nessa grande palavra que é a palavra de Deus. Nós estamos meditando todos os dias em um salmo, em um verso do salmo e em 4 capítulos da Bíblia. Hoje é nosso dia 53, né? 53, deixa eu confirmar aqui. Hoje é dia 23, então é dia 54, desculpa. Ontem nós lemos dos 5 ao 8. Hoje nós vamos ler do 8, 9, 10 e 11. Ou melhor, 9, 10, 11 e 12. Do 9 ao 12. 9 ao 12. E o salmo que nós estamos é no Salmo 119. Hoje nós iniciamos uma nova sessão. Essa sessão que possui sempre 8 versos, né? Então, nós estaremos hoje a partir do verso 89. E começa justamente com isso. Salmo 119, verso 89. Tua palavra eterna, ó Deus, está firme nos céus. Tua palavra eterna, ó Senhor, está firme nos céus. Nós vemos aqui uma palavra do qual ela aponta para uma eternidade. Uma palavra eterna. Tua palavra eterna. Mas o que é essa palavra? Essa palavra nós podemos olhar, como está escrito em João, o verbo encarnado. E nós cremos que ele está firme aos céus. Conforme nós lemos ali em Hebreus, que o verbo que
que Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Onde nós vemos por intermédio das Escrituras que é de onde ele virá julgar os vivos e os mortos. Nós temos a plena convicção de que o Verbo encarnou. E a palavra, agora nós temos clareza daquilo que antes nós tínhamos apenas sombras. Essa palavra que nós temos agora completa, findada, que é a palavra de Deus, nós guiamos a nossa vida por intermédio dela. Nós não somos guiados pelos nossos achismos, pelas nossas sensações, mas sim por essa palavra que se manifestou, essa palavra que nos guia, essa palavra que nos move, essa palavra que deveria ser objeto de meditação diário por todos nós, para que possamos cada dia mais ser iluminados pelo Divino Espírito Santo. Nós cremos que o Espírito guia nossas vidas, mas nós não acreditamos que essa palavra guia nossas vidas, sendo que a palavra é a própria manifestação do Espírito. Como está escrito em 2 Pedro 1,21, né? Que nenhuma dessas palavras foram ditas por intermédio de meras vontades humanas, sabendo que tudo que aconteceu foram de homens inspirados por Deus a viverem da maneira como viveram, para que tudo ficasse registrado conforme a vontade soberana de Deus. Nós cremos que Deus é soberano, que faz todas as coisas conforme lhe apraz, que tem guiado a história para esplendor da sua glória. Isso é muito complexo. É muito complexo porque quando nós apontamos essa soberania de Deus, por vezes nós teremos que nos curvar diante de coisas que nós não compreendemos e nós queríamos ter respostas. Mas nós confiamos que a palavra de Deus é perfeita, que a vontade de Deus é perfeita, que ainda que nosso conhecimento falho não possa compreender, nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Tenho certeza que você já falou isso alguma vez, que Deus está no controle de todas as coisas. E se você crê nisso, você crê que essa palavra eterna está firme, inabalável, no seu lugar de honra e majestade. Que nós possamos compreender e confiar que essa palavra é inerrante, que essa palavra irá guiar nossas vidas, que essa palavra é a vontade de Deus para as nossas vidas, que essa palavra, esse verbo encarnado, deixou a maneira como nós deveríamos viver, para que seu nome fosse glorificado. Que você confie irrestritamente nessa palavra, assim como está escrito neste salmo. Tua palavra eterna, ó Senhor, está firme nos céus. Nós lemos todos os versos até aqui, 88 versos até chegarmos onde nós estamos, e nós vemos homens dependerem dessa palavra, e que nós sejamos impelidos, impulsionados pelo Espírito Santo a confiarmos irrestritamente nessa palavra. Nós não confiaremos nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Nós depositaremos nossa confiança nessa palavra inerrante, essa palavra que é capaz de transformar o mais duro dos corações, de corrigir quando nós estamos errados, de apontar o caminho correto. Que você possa confiar e depositar sua esperança única e exclusivamente no Senhor. Que o nome do Senhor seja exaltado hoje e para todo sempre. Então vamos mais um dia meditar nessa palavra, clamar para que o Senhor nos dê entendimento acerca de tudo aquilo que Ele disse. Vamos lá, peguem suas Bíblias, aí ó. Nós usamos a versão NVT, tá? Nova versão transformadora. Se você não sabe ainda o que é a versão da Bíblia, pesquise um pouquinho a respeito e você conseguirá entender um pouco mais, mas já te antecipo que as traduções possuem peculiaridades, né? Tem traduções dinâmicas, formais, a dinâmica que pega, por exemplo, um texto e adequa ao contexto do qual estava inserido. Então a tradução não é literal. Por exemplo, uma palavra está escrito chifre, coloca chifre exatamente, mas vê que algumas traduções estavam mencionando que o chifre foi colocado em tal lugar, mas como o chifre simbolizava poder, então o poder foi manifesto
Então, colocaria o sentido do qual a palavra teria sido usado. Imagina que hoje nós, que temos uma linguagem bem concisa, né, objetiva, clara, que uma palavra representa muitas coisas, para explicar para alguma outra pessoa, nós teríamos que explicar o conceito do qual nós estamos usando a palavra. Por exemplo, ele pegou e virou a cara. Daí você fala assim, virou a cara? O que era a cara? Cara é o rosto. Nós usamos cara como rosto, cara como pessoa, existe cara da moeda. Então teríamos que adequar ao conceito do qual foi dita a palavra, né? Então essa tradução dinâmica, ela por vezes facilita o entendimento. A tradução formal, ela traduz de maneira literal o significado da palavra, lembrando que uma mesma palavra tem diversos significados. Por isso que as pessoas recomendam sempre a saber a língua original para que você possa adequar, mas de qualquer forma você estará dependente de uma palavra. Nós cremos que a palavra de Deus é inspirada por Deus e inerrante. As traduções podem conter falhas, por óbvio, porque são homens que passam por essa tradução, mas se você não admite determinadas falhas, então você vai ter que saber toda a língua original, e você também vai estar sujeito a si mesmo. Então, sujeito a falhas, porque existe o homem nisso, mas nós cremos que mesmo mediante as nossas falhas, Deus é perfeito e faz com que possamos compreender toda a sua palavra. Nós confiamos no poder sobrenatural de Deus de iluminar nosso entendimento. Ainda que falhos e limitados, nós cremos num Deus ilimitado, limitado somente por si mesmo, onde ele nos conduz à compreensão. Então compreendam do que se trata essa palavra, compreendam o que é uma tradução, compreendam qual o contexto você está lendo, para que vocês possam extrair o máximo de aprendizado. Parece ser banal isso, mas faz total diferença. Quem de vocês aqui sabia o que era uma tradução, que existiam versões de tradução? Coloca aí, eu sabia. Qual é a versão que você tem de Bíblia? Escreva aí, vamos conversar um pouquinho, já que nós temos hoje, como é domingo, número reduzido de pessoas, durante a semana mais pessoas entram, então nós podemos abordar uns assuntos um pouco mais delicados. Coloque aí, escreva aí. Pegue o hábito, às vezes, de escrever, porque isso faz toda a diferença. Você presta muito mais atenção, né? Você presta muito mais atenção. Perfeito. Coloque aí, ó. Ó, eu tenho essa versão. Eu prefiro essa versão. Ó. NVI, NVT e ARA. Perfeito. Eu já li a Bíblia em várias versões, né? Inclusive até numa paráfrase, que é a mensagem do Eugene Peterson, que é uma linguagem contemporânea. Todas as linguagens, elas convergem para o mesmo ponto. Imagina que para você falar de Deus, você não precisa falar assim, ó, está escrito em João capítulo 3, verso 16, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Daí você olha e fala assim, nossa, eu preciso falar capítulo e versículo. Não, você não precisa falar capítulo e versículo. Você precisa falar exatamente do que Deus veio fazer. Nós criamos essa crença que nós precisamos saber o endereço de onde está escrito. E perfeito, melhor ainda você saber. Mas nós não tínhamos essa divisão. A partir do século XVI que ocorreu essa divisão entre capítulos e versículos, para que a gente pudesse ter mais direcionamento. E isso, por vezes, às vezes se torna equivocado, justamente porque nós extraímos alguns textos do contexto original dele. Então, o importante é você compreender do que você está falando. A intenção aqui é fazer com que vocês compreendam, não sejam pessoas que apenas vão ficar simplesmente repetir palavras, mas compreender as palavras, para que você possa adequar a todos os contextos, do qual a pessoa que está ouvindo possa entender. Você tem que fazer entendido. Você tem que se fazer entendido. Então, proclame a palavra
de uma maneira que todos poderão entender. Então vamos lá, Hebreus capítulo 9, hoje é dia 23 de 2 de 2025, nós vamos ler do 9 ao 12, vai faltar só um capítulo para terminar o livro de Hebreus. Hoje é o dia 54 de 365 dias. Mais um dia para louvor do nome do Senhor. Então vamos. Perfeito, eu já vi que muitos de vocês têm várias versões. Ótimo. Por que é muito bom ter várias versões? Porque vocês podem comparar. Quer ver? Vou abrir aqui. Ai, caramba, quase despenquei todos os livros. Ó, tá vendo aqui, ó? Essa Bíblia aqui, ela tem várias traduções. Vou abrir aqui Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, abram comigo, tá? Hebreus capítulo 9 diz assim no verso 1: a primeira aliança tinha regras para adoração, bem como um santuário terreno. Este tabernáculo era dividido em duas partes. Olha que interessante. Deixa eu abrir aqui em Hebreus também. Hebreus capítulo 9, verso 1. Abra aí. Pode abrir na versão NVT, tá? Que eu vou mostrar só para vocês aqui. Hebreus capítulo 9, verso 1. Aqui, ó. Tá vendo? Cada coluna aqui é uma versão, uma tradução. Tem a tradução brasileira, Almeida corrigida, Almeida atualizada, Almeida revista e atualizada, são essas versões. E a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Pensa que muitas pessoas sequer sabem, né? Vêm ali, mas não sabem do que se trata. E tudo bem, a questão é começar a se desenvolver cada vez mais. Qual o nome desta Bíblia? É a tradução SBB. Daí tem as 5 traduções. Tradução brasileira, Almeida revista e corrigida, revista e atualizada, e a nova Almeida atualizada, e a NTLH. Então são 5 traduções. É um calhamaço. Dentro do aplicativo da Bíblia tem todas essas traduções, tá? Não sei se todas essas, mas você pode escolher diversas traduções. Você pode colocar ali e comparar, daí mostra o texto, vocês vão ver as divergências. É bom comparar porque às vezes algumas coisas destoam e te levam a sentido diferente. Então é importante vocês verificarem. Claro que a grande maioria do texto possui um contexto que aponta para o mesmo caminho. Vamos ver aqui. Ó, nós lemos aqui: a primeira aliança tinha regras para adoração. Ó, na tradução brasileira diz assim: até a primeira aliança, na verdade, teve as suas ordenanças de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Na Almeida revista e corrigida diz: ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. No verso 1 da revista atualizada: ora, a primeira aliança também tinha preceitos e serviços sagrados e o seu santuário terrestre. Na NA, nova Almeida atualizada: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre. Na nova tradução em linguagem de hoje: a primeira aliança tinha leis sobre adoração e tinha também um santuário construído por seres humanos, onde se adorava a Deus. Então vocês podem observar aqui que a tradução é bem semelhante, ainda que com línguas ainda que com apontamentos diferentes, a essência é a mesma. Então, a tradução é mais adequando a sua linguagem, a linguagem um pouco mais contextualizada do momento que nós estamos vivendo como sociedade, como humanidade.
Nossa linguagem fica cada vez mais informal, então é necessário adequar também esse contexto. Então nós vemos aqui a forma de adoração, essa adoração estabelecida por intermédio da antiga aliança, onde trazia representações daquilo que viria posteriormente ser revelado por intermédio de Cristo, porque toda adoração convergia em Cristo. Lembre-se que tinha o sacrifício de animais, um cordeiro, como o cordeiro representando justamente Cristo. Tudo simbolicamente apontava para Cristo. Então depois leiam com muita atenção, porque aqui ele vai fazer diversas comparações para isso, tá? Do verso 1 ao verso 9, vocês vão verificar isso. No verso 9 do capítulo 9 já aponta assim: essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. E esse sistema melhor justamente era Cristo. Lembre-se que o sumo sacerdote adentrava uma vez por ano no lugar santíssimo, único e exclusivamente para ofertar esses sacrifícios. Daí ele tinha que se purificar. Daí traz Cristo como esse nosso sumo sacerdote, do qual uma vez foi o suficiente ele adentrar esse tabernáculo para a eternidade, para ser o sacrifício perfeito e fiel, do qual ele trata justamente do verso 11 em diante do capítulo 9. Eu vou ler só uma breve parte, depois vocês podem ler. O verso 11 do capítulo 9 diz: Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado. Com seu próprio sangue, não com sangue de bodes, bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu a redenção eterna. Vou ler até o verso 15. Olha o que diz: se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imagine como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo. Pois, pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Por isso ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometidos sob a primeira aliança. Muito importante entender essas alianças, né? A antiga aliança, agora nós estamos debaixo justamente da aliança da graça. Que vocês possam meditar nessas palavras e compreenderem para onde elas estão apontando. Um verso marcante é o verso 27. Antes ele aponta justamente para que era o fim dos tempos, onde ele havia aparecido uma vez por todas para remover o pecado mediante a sua própria morte em sacrifício. Vem o verso 27 e aponta assim: e assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer a salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Perfeito? Capítulo 10. Capítulo 10 também aponta para esse sacrifício definitivo de Cristo. E conduz a esse apelo, essa indução não é a palavra mais correta, é convocação para perseverança. Nós não podemos esquecer nunca disso, que nós também somos responsáveis por essa palavra que o Senhor nos deu, por confiarmos, sabendo que é Deus que coloca essa confiança em nós, mas a responsabilidade humana é uma linha tênue entre a responsabilidade humana e a soberania divina. Elas caminham lado a lado de uma maneira sobrenatural. O sacrifício definitivo de Cristo aponta justamente para
para essa lei, que era como uma sombra das coisas que estavam por vir. Então, as leis visavam justamente apontar para Cristo. Vocês vão ler essas representações e vão compreender que esse sumo sacerdote ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, de maneira que anteriormente eram necessários animais sofrerem por essas consequências. Imagina que o seu animal estava ali, você andava com o seu carneirinho do lado, e aí chegava um momento de ofertar o sacrifício, era como se você sacrificasse um cachorro de hoje. Você está com o seu cachorro ali, que você convive, você chama ele pelo nome, e você tinha que sacrificá-lo olhando ali no lado, confessando seus pecados. Então é algo muito marcante, né? É algo muito marcante. Que nós possamos enxergar como foi feito esse sacrifício de Cristo por nós. Tudo aponta para a centralidade de Cristo, o homem pecador, onde somente mediante o derramamento de sangue seria apaziguado a ira de Deus. A ira de Deus sempre foi apaziguada mediante o derramamento de sangue. Essa era a forma como foi instituída, e no caso, ele mesmo derramou seu próprio sangue, ao invés de derramar o sangue daqueles do quais ele havia eleito desde antes da fundação do mundo, sabendo que se ele não elegesse ninguém, todo ser humano estaria fadado a viver eternamente em trevas. É o que acontece com aqueles que forem entregues a si mesmo. Então, se você hoje consegue louvar a Deus, louve a Deus com mais gratidão ainda, porque dentre uma multidão de pessoas, pela sua livre e soberana vontade, ele escolheu morrer por você. Aquele homem que morreu na cruz não era simplesmente um homem, mas era Deus, Deus encarnado, escolhendo morrer pela sua vida. Embora você não merecesse ou não merecesse, ele escolheu se entregar por nós, mesmo antes de termos feito qualquer coisa. Ele escolheu morrer por nós. Não há nada do qual nós possamos fazer para sermos dignos dessa morte. Mas, no entanto, nós vivemos de maneira completamente reverente ao Senhor, clamando por entendimento, clamando por salvação, clamando por obediência, para que nós possamos ser iluminados pelo Espírito Santo e vivermos uma vida que o nome de Deus de fato seja glorificado e faça jus a este sacrifício do qual nos foi concedido. Que vocês possam meditar neste capítulo 10 na verdade, né? Olha o que diz no verso 29. No verso 29 do capítulo 10. Imagine quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, que tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou, e menosprezou o Espírito que concede a graça. Pois conhecemos aquele que disse, a vingança cabe a mim, e eu lhe darei o que merece. E também o Senhor julgará seu povo. Que coisa terrível cair nas mãos de Deus vivo. Do Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, de como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras, ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo que possuíam. Aceitaram com alegria quando foi tirado tudo que possuíam. Olha que loucura. Olha que loucura, quando nós falamos de um evangelho hoje, que nós pedimos coisas melhores do que nós possuímos. Nós não valorizamos o que tem, pedimos aquilo que nós não possuímos, e se Deus não nos dá, a gente fica de bico. Crianças mimadas que construíram um Deus conforme seus próprios desejos, quando fala justamente de homens aqui que sofreram, foram presos e aceitaram com alegrias quando foi tirado tudo que possuíam. Imagina Deus tirar tudo que você possui. Você continuaria adorando Deus? Será que você está firmado na palavra de Deus e você sabe que o que lhe espera são coisas melhores que durarão para sempre, não essas coisas perecíveis que nossos olhos contemplam? Será que sua esperança está no que seus olhos veem ou justamente naquilo que seus olhos não podem ver? Olha o que diz o verso 35. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhe traz. Vocês precisam perseverar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que ele lhes prometeu. Então faça a vontade de Deus, e a vontade de Deus está escrita.
Verso 37 diz: pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada, porque nós somos o povo eleito de Deus. E aquele que ele elegeu, ele capacita e ele conduz a essa perseverança. Não arrogue a si capacidades que você não tem, mas que nós possamos permanecer firmes na palavra do Senhor, sabendo que essa palavra nos ordena isso, e nós negamos todas as ofertas que o mundo nos oferece, justamente porque nossa esperança não está nessa vida. Nós estamos esperando justamente aquilo que nos foi prometido por intermédio dessa palavra e nos é suficiente. Eu oro para que não ocorra o que ocorreu aqui. Se for da vontade do Senhor, que não ocorra. Mas se for da vontade do Senhor, que ocorra tudo o que for necessário para que nossa alma seja preservada. Para que tudo aquilo que tem nos afastado do caminho do Senhor, seja tirado de nossas vidas. Porque muito mais importante do que essa vida terrena que nós levaremos é a vida que nós teremos na eternidade. E só há 2 caminhos para a eternidade: ou habitar ao lado do Senhor, ou ser condenado eternamente. Esses 2 dedos aqui acho que são bexigas. Todas as vezes que eu faço 2 assim, às vezes aparecem essas bexiguinhas. Mas é justamente isso, talvez, que nós possamos compreender essa dualidade, né? Entre céu e inferno, sabendo que aqueles que amam a Deus, que confessaram Cristo como único e suficiente Salvador, serão perdoados de seus pecados, e aqueles que o negaram, que profanam contra o nome de Deus, receberão aquilo que eles sempre clamaram a vida inteira. A rebeldia de Deus gerará as suas consequências na eternidade. Talvez aqui nessa terra eles vejam apenas coisas boas, eles verão coisas que até mesmo nós, enquanto transformados, não compreenderemos, mas nós saberemos que nada na vida ficará sem resposta. Um dia todos nós prestaremos contas de tudo aquilo que nós temos feito, e nós seremos chamados pelo grande Senhor que um dia voltará. Capítulo 11 de Hebreus é um capítulo marcante. Vocês devem ler verso a verso. Vocês irão ver os heróis da fé. A base da fé ali é sintetizada. Por quê? Ela traz ali tudo o que os grandes homens viveram, resumidas em pequenos pontos, apontamentos. Claro que muitos de vocês talvez nem leram, vocês ouviram de maneira superficial, e nós vamos ter a oportunidade de meditar durante esse ano nessas palavras. Então leiam com muita atenção. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de ti. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. A fé de Noé, de Abraão. 3 alianças administrativas, né? A aliança de Noé, de Abraão e de Davi. De Noé, onde ele promete não destruir a humanidade. A de Moisés,
onde ele estabelece a lei, a de Abraão, onde ele estabelece também a sua geração, a sua aliança, a de Davi, onde ele promete também a descendência do sacerdote, que viria a ser Cristo, do rei dos reis que viria dessa linhagem. Salvo engano, daí uma das três que não menciona a aliança administrativa, mas é mais ou menos nessa linha de pensamento, né? Ou são 4. Mas existem diversas alianças, então estudem alianças. Faz tempo que eu li algumas coisas a respeito, mas ela aborda de maneira perfeita essa questão de Hebreus, essas alianças. Estudem sobre isso, que vocês poderão mergulhar um pouquinho mais e compreender. Pensa que são muitos termos, tá? Muitos termos. Talvez não, com certeza. Esse é o livro que possui mais coisas teóricas no final das contas, porque mediante o que é dito aqui, foram criados uma série de pensamentos que foram extraídos da Bíblia e são formados linhas de raciocínio. Então, tem várias linhas de pensamento. É importante vocês meditarem nas mais variadas linhas para compreenderem e verem de acordo com aquilo que a palavra diz, não de acordo com aquilo que você acha, mas ver de acordo com a palavra. Fala, eu acredito desse jeito porque está escrito dessa forma. Se eu estiver errado, que Deus me corrija. Isso é muito importante, tá? Vocês terem convicção daquilo que vocês creem. Sabendo que a fé é um dom de Deus, que a fé Deus nos concede. Ninguém agrada a Deus sem fé. É impossível agradar a Deus sem fé. E justamente essa fé que nos é concedida provém dele. Ele nos chama a sermos filhos, a estarmos diante da sua presença, a ele nos capacita, e nós cremos totalmente nisso, que Deus que irá nos capacitar a crermos na sua vontade soberana, crendo que ele capacita aquele do qual ele chamou desde antes da fundação do mundo. Então confie nisso. Aqui vocês vão ver ainda uma série de outros heróis da fé: Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Menciona inclusive Raabe, tá? Olha o que diz no verso 31. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com habitantes de sua cidade que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Aqui menciona o fato lá de Raabe, onde ela acolhe os habitantes, acolhe os soldados, tá? Os soldados que estavam ali espiando a cidade. Então é muito interessante. E nós vamos ler no momento oportuno tudo isso. Termine de ler esses versos que vocês ficarão impactados. Olha o que diz aqui o verso 31. Ou melhor, vamos ler o 32 em diante. Eu começo a apontar aqui e ver algumas coisas. Eu falo, nossa, tudo isso é relevante para vocês, mas eu quero que vocês leiam, que vocês não apenas escutem eu falar. Depois vocês cheguem e leiam esses 4 capítulos. Vocês estão lendo esses 4 capítulos ou vocês apenas ouvem e falam, nossa, que legal. Não, isso daqui não é suficiente, tá? O suficiente é você ler com seus próprios olhos, você ter esse momento de meditação e ler. Galego, mas eu não tenho recursos teológicos para ler. Não precisa. Não precisa nesse primeiro momento. Primeiro leia a palavra, deixe que essa palavra seja sedimentada no seu coração. Leia uma vez a Bíblia, 2, 3, 5, 10 e talvez depois na 19ª vez, talvez você seja aberto seus olhos para você ir para outros lugares mais profundos. Mas primeiro, medite nessa palavra dia e noite. Deixa eu continuar lendo. Olha o que diz o verso 32. Quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas, fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando a ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvos de zombaria e açoite, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Olha que loucura!
Olha que loucura. Você vê que contrasta com o evangelho que nós pregamos, um evangelho da prosperidade, onde almeja o melhor dessa terra. Não, o melhor não está nessa terra. Tá? O pior é ter sucesso naquilo que Deus não te chamou. Nossa herança está naquilo que nós não podemos ver. Nossa confiança está nessa palavra eterna. Lógico que nós buscamos vidas confortáveis, não vamos ser hipócritas. Nós vivemos vidas que nós nos preocupamos com os nossos familiares, com os nossos filhos, nós não buscamos o sofrimento, isso daí é natural do ser humano, tá? Nós buscamos cada vez mais o conforto, claro, mas em meio ao conforto, nós sabemos que o desconfortável nos aproxima também de Deus, então nós conseguimos nos alegrar em meio aos momentos difíceis, em meio às aflições, e que possamos lutar a luta da fé. A luta da fé, que é em meio a todas as incertezas da vida, em meio a todos esses contratempos, sabendo que essas lutas são lutas que já foram vencidas, do qual o Senhor vai ser glorificado. Então, se você está passando por algum momento de dificuldade, se você tem vivido momentos difíceis, saiba que em tudo isso o Senhor te dará força para que você resista, para que você não sucumbe diante do mundo, para que você não sucumbe diante do nosso inimigo e para que você não sucumbe diante da sua própria carne. Então, que você possa ser fortalecido e revigorado na sua fé, crendo que Deus irá te capacitar a suportar todas essas coisas. Estes homens que foram mortos, apedrejados, eles não sofreram isso simplesmente na sua própria carne, por si próprio. Eles sofreram isso porque o Espírito os conduzia a suportar aquilo que é insuportável a homens meramente naturais. Eles eram homens que haviam nascido do Espírito, por isso eles podiam suportar. Tá? Um homem nascido do Espírito pode suportar coisas que homens racionais não suportam, que homens naturais não suportam. Tá? Você talvez esteja passando por momentos de separação, divórcio, de luto, de falta de recursos, mas saiba que o Senhor está sustentando a sua vida como sempre sustentou e Ele continuará te sustentando. Então, que você se apegue à fé, que você se apegue à esperança que está no mundo por vir. Lógico que o mundo por vir é muito vago, mas que você possa agora desfrutar dessa paz que excede todo entendimento, de ter alegria em meio ao caos. Que Deus te fortaleça a suportar todos os momentos de adversidade que todos nós passaremos, tá? Talvez você olhe para a sua vida e fale, mas só eu que passo isso. Não, não é só você. Não é só você. Imagina que nós estamos aqui agora, sentados, confortáveis, todos vocês estão aí com acessos a recursos tecnológicos, vocês fizeram ontem 2 refeições, vocês tiveram que comer, vocês dormiram, vocês tiveram onde tomar banho. Tem pessoas que não possuem o mínimo para sobreviver. Só que nós só estamos olhando para aquilo que nossos olhos podem contemplar, para aquilo que nossos olhos são seduzidos. Nós somos consumidos por uma internet onde nós somos completamente abduzidos pela tela do celular e nós ficamos arrastando o dedo, vendo vidas ilusórias, criando fantasias. Então nós somos chamados a vivermos justamente por essa fé que nos move, essa fé que nos capacita a enxergarmos o mundo sobre outra ótica. Que você seja capacitado por Deus a enxergar o mundo de outra forma. Vamos ler ali Hebreus 11, verso 38. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido. É assim que Deus diz, que eles não receberam aquilo que havia sido prometido. Pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós, eles não chegassem à perfeição. A palavra de Deus é maravilhosa, a confiança está justamente naquilo que nossos olhos não podem ver. Então a fé é justamente a realidade daquilo que esperamos e daquilo que nós não vemos. Vamos ler ali Hebreus 11, 1, nas outras versões. Deixa eu ver aqui. É bem legal, tá? É bem legal porque esse verso é escrito de maneira diferente em outros. Hebreus 9, 10, 11. 11, verso 1. Aqui, ó. Na tradução brasileira. Ora, a fé é a substância das coisas esperadas, a prova das coisas não vistas.
Na Almeida Revista e Corrigida. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de coisas que não se veem. Revista e Atualizada. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Nova Almeida Atualizada. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Bem parecido, né? Daí, na NTLH, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Você vê que na nova tradução da linguagem do hoje é um pouco complexo. Olha que interessante. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Se eu leio somente isso, eu posso criar uma vertente de pensamento completamente equivocado. A fé é a certeza de que vamos receber coisas que esperamos e prova de que existem coisas que não podemos ver. Eu construo uma linha de pensamento completamente absurda, descontextualizada. Então é necessário ler a Bíblia de maneira integral, saber quais são essas promessas do quais nos foram feitos justamente apontando para uma eternidade, não para o mundo perecível. Porque imagina se, olha, a fé é a certeza de que vamos receber coisas que esperamos. 10 pessoas falam assim, então vamos orar agora, pegue aí o boleto do seu carro, falando que o boleto do seu carro vai ser pago, vamos orar para que aconteça isso. Você vê que daí nossa fé está justamente neste mundo perecível, em coisas materiais, em coisas que estão completamente distantes do que a palavra nos promete, essa vida eterna, essa esperança no nosso Senhor e Salvador. Então prestem muita atenção quanto a isso, tá? Galego, mas desse jeito não está errado. Está errado sim, tá? Está errado. Você talvez aprender um cristianismo completamente místico, que vai fazer com que você mais cedo ou mais tarde veja que sua fé foi fundada e firmada em coisas que nada estabelecem, são estabelecidas pela palavra. E você vai ver que isso pode justamente te levar a um desprezo das coisas de Deus posteriormente. A Cristina tá clamando ali, ó, que Deus irá fazer um milagre na saúde da minha família. Eu creio, eu tenho fé. Exatamente, nós temos fé, nós clamamos ao Senhor por cura, nós clamamos para que o Senhor entre com providências em várias áreas de nossas vidas, pelas doenças, mas nós sabemos que este corpo é um corpo perecível, que por maior milagre que aconteça nas nossas vidas, todos nós um dia morreremos. Por vezes nós estamos falando de apegos humanos, quando nós deveríamos olhar e confiar na vontade soberana do Senhor. Daí você fala, é a vontade do Senhor que tem a doença. É um assunto bem delicado, mas pensa que Deus nos deu responsabilidade para cuidarmos da nossa saúde também, embora as coisas aconteçam de maneira também sobrenatural, que nós não vamos conseguir explicar. Tem pessoas que estão boas, são saudáveis e do nada acontece alguma doença. Então nosso corpo está completamente já tomado por essa morte, que não tem hora para chegar, que não tem dia, mas nós confiamos que o Senhor pode fazer o impossível, nós confiamos que o Senhor pode direcionar nossa vida para um lugar completamente distinto, seja na vida, seja na morte. Nós confiamos na vontade do Senhor. E quando acontece, nós glorificamos a Deus mediante a todas as circunstâncias. Não só mediante a cura, mas mediante também a morte, mediante a todos os cenários. Nós glorificamos a Deus porque nossa vida pertence a Ele. Então que vocês possam olhar dessa forma para o Senhor, para que Ele não seja criado como um ídolo, que está aí simplesmente para satisfazer a sua vontade, para fazer aquilo que você pede. Que você não seja Deus de Deus, que você seja um mero servo que está sujeito à sua vontade, que você seja um mero servo que clama ao Senhor, sabendo que tudo provém dele e retornará para ele um dia. Tá? Mas nós oramos para que Deus abençoe sua família, sua casa, e que Ele dê entendimento para que você compreenda o que você tem vivido agora. Talvez se você não estivesse vivendo esses momentos agora, você nem estaria nem aqui nessa live, você estaria talvez em outros lugares, mas aprove a Deus que você estivesse aqui hoje escutando a verdade de Deus, a palavra de Deus, devota ao Senhor. Então, quão bom é o sofrimento que nos aproxima de Cristo. Que o Senhor te dê sabedoria. Depois me manda uma mensagem ali no Instagram com mais detalhes do que está acontecendo,
nós continuaremos clamando ao Senhor para que Ele entre com providências, que nós possamos orar e confiar na vontade de Deus. Verso 12, tá? Caminhando para o capítulo 12. Aqui no capítulo 12, ele fala justamente desses comportamentos, onde mostra o amor de Deus para conosco. Olha o que diz o verso 1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Deste modo vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Isso daqui creio que sintetiza tudo aquilo que nós acabamos de falar, até que foi contextualizado com o exemplo da nossa irmã que está passando por problemas familiares, com doenças na família. Daí, observe que todas as coisas, todas as provações que nós estamos aqui passando, que nós possamos suportar, mais firmes em Cristo, porque nós esperamos a recompensa justamente na vida eterna. E mesmo desanimados, nós possamos suportar, perseverando na palavra do Senhor. Que o Senhor nos capacite cada vez mais. E ainda as dificuldades que nós passamos não são nada perto do que Cristo passou. Que possamos olhar para Cristo e vermos que Ele suportou o peso do mundo nas suas costas. E o que nós passamos é ínfimo perto do que o grande Criador do mundo suportou por nós. Eu não queria ler isso porque eu falo, não, já está passando muito tempo, mas eu vou ler domingo mesmo. Olha aqui, verso 5. Acaso vocês esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse, olha que interessante, palavras de ânimo que Deus lhe dirigiu como filhos, ele disse. Olha como que era a palavra de ânimo, tá? Olha como que era a palavra de ânimo. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Pronto, acabou com a teologia coach. Este verso aqui já muda completamente a maneira de você enxergar o evangelho. Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Deus castiga. Ah, mas Deus castiga. Lógico que sim, você é filho. Ainda que numa analogia menor, nós podemos olhar nossos filhos, nós corrigimos nossos filhos, mas não para que eles sejam destruídos, mas que eles possam caminhar por caminhos que possam ser corretos e dignos. Olha o que diz no verso 7. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina, como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Então a pior coisa é viver vidas completamente profanas, vidas em pecado, vidas que estão cegas em si mesmos e darem risadas disso. Porque isso daí, no futuro, redundará em punição, em morte eterna. Que nós possamos sim ser corrigidos em todos os passos que nós estamos dando contrário à vontade do Senhor. Que Ele nos corrija, que Ele nos molde, ainda que isso nos cause dores. Nós saberemos que nós estamos passando por disciplinas do Senhor, do qual o seu amor irá nos aperfeiçoar. Verso 9 diz... Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade.
Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Muito bom, né? Nenhuma disciplina é agradável no momento que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Ponto. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Verso 12. Finalizando. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para os seus pés. Façam, que você faça um caminho reto para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Que aqueles que sigam seus passos, vocês possam andar de maneira que eles não tropecem. Que você seja exemplo daquilo que você diz viver. Esforce-se para viver em paz com todos e procure ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Vocês não chegaram a um monte que se pode tocar, a um lugar de fogo ardente, escuridão, trevas, vendaval, ao toque de trombetas e a voz tão terrível que aqueles que ouviram suplicaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar a ordem que recebiam. Se até mesmo um animal tocar no monte deve ser apedrejado, o próprio Moisés ficou tão assustado com o que viu, a ponto de dizer: fiquei apavorado e tremendo de medo. Vocês, porém, chegaram ao monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, à congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, que é juiz de todos, aos espíritos dos justos do céu, agora aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores, que fala o sangue de Abel. Tenham cuidado para não recusar ouvir aquele que fala, porque se aqueles que se recusam a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos falou do céu. Quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer. Mas agora ele promete: mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando com reverência e santo temor, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Ponto. Que o nome do Senhor seja louvado. Que Deus seja engrandecido por intermédio de todas as coisas. Que nós possamos continuar a meditar nessa palavra dia após dia. Nós já estamos quase terminando o Novo Testamento e depois nós iremos entrar na saga do Antigo Testamento. Que vocês estejam aqui juntos, que o Espírito Santo os capacite dia após dia a lerem essa palavra, a conhecer essa palavra. Que Deus os guarde, que Deus os proteja, que Deus os direcione, que a graça do nosso Senhor seja derramado sobre vossas vidas, que nós possamos compreender quão grandioso é este Deus, tá? Que vocês possam clamar ao Senhor hoje, dia do Senhor, que vocês possam se reunir em igreja, que vocês possam procurar uma igreja bíblica, fiel ao Senhor, que vocês tenham esse momento hoje de comunhão, que estejamos unidos mais tarde para glorificar o nome do Senhor. Daqui a pouco nós temos culto, às 9h30 temos nosso café da manhã. Se você quiser estar e se reunir conosco, é Rua Brejo Alegre, 138 ali no Brooklyn, beleza? Tamo junto, amanhã mais um dia para honra e glória do Senhor, se assim Deus nos permitir. Vamos, que o mundo não para, tá? Para cima, para honra e glória do Senhor. Tamo junto, um beijo, até daqui a pouco.